Graça e paz, hoje é 29 de novembro, estamos terminando o mês de novembro. Louvado seja o nosso Deus que nos concede a graça e a misericórdia dele todos os dias. E se não fora pelo Senhor, jamais nós chegaríamos a algum lugar. A graça dele, a misericórdia dele, o amor aqui nos facilita e nos ajuda a seguir todos os dias. Estou terminando esse mês de falar para você sobre a bênção, a ser uma pessoa ser abençoada por Deus. E eu falei ontem sobre a multiplicação, o que a multiplicação faz na nossa vida. Quando Jesus ergueu os pães e os peixes, orou, multiplicou, alimentou 5.000 pessoas. Sobraram 12 cestos cheios. Isso mostra a ação multiplicadora de Deus na nossa vida. Então, Deus não multiplica só coisas, Deus não multiplica só dinheiro, Deus multiplica a fé, Deus multiplica a graça, Deus multiplica o amor, Deus multiplica a paz e Deus multiplica saúde e também Deus multiplica financeiramente, não é? Há duas chaves que eu quero terminar esse assunto esse mês para a multiplicação. Então, é interessante que depois que Jesus abençoou o alimento, que está lá, que nós lemos, eu não li o texto todo porque o texto é comprido, que está lá em Mateus, em Lucas 9, verso 12 a 17, depois que Jesus abençoou o alimento, Jesus começou a partir o pão. Começou a partir o pão ao meio e entregá-lo aos discípulos. Você pode imaginar como Pedro estava pensando quando olhava aquele meio pedaço de pão, e ele entregou a Jesus um pão inteiro e só recebeu a metade de volta, e o Senhor começou a partir aquele pão e multiplicar esse pão. Eu imagino Pedro olhando para baixo, para aquele pequeno pedaço, e teria dito: eu acho que isso não vai dar para alimentar tanta gente, não é? Mas Pedro obedeceu. Por obediência, ele começou a juntar os pedaços de pão e a distribuir os pedaços de pão. Ele partia no meio várias vezes e o pão não acabava. Foi isso que não percebemos nessa história notável. O milagre não aconteceu nas mãos do mestre. O milagre aconteceu na mão dos discípulos, porque o Senhor orou, ergueu o pão, orou, abençoou, distribuiu aos discípulos, e eles começaram a cortar com as próprias mãos esse pão. Você já sabe qual foi o resultado de tudo isso, né? Cada um dos discípulos duplicando esse padrão. O resultado foram 12 cestos cheios só de sobras. Há dois princípios muito importantes para nós incluídos nesse relato aqui de Jesus. Eles são duas chaves para a multiplicação no reino de Deus. O primeiro princípio é esse: algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Algo precisa ser abençoado antes que ele possa multiplicar. O que muitas pessoas cristãos não entendem é que antes que o seu dinheiro possa se multiplicar, ele precisa ser abençoado. Em outras palavras, ele precisa primeiro ser dado ao Senhor Jesus. Então, algo eu recebo, eu ofereço ao Senhor, o Senhor abençoa e ele é multiplicado. Esse princípio faz toda a diferença na nossa vida em todos os sentidos. Apresentar a Deus, orar para que o Senhor multiplique
e o Senhor faz isso maravilhosamente bem. Isso faz toda a diferença do Senhor na nossa vida. Como é bom servi-lo, amá-lo, estar com Ele, crer na sua palavra, depender da sua palavra, esperar nele, crer, mesmo passando por lutas. Tem sido difícil esses dias, mas o Senhor tem sido fiel. E isso que faz a diferença. Essa é a multiplicação da fé, essa é a multiplicação da graça. E eu quero orar por você nesta manhã, colocando você sobre o cuidado maravilhoso do nosso Deus na sua vida. Obrigada, Senhor, porque tem nos ensinado, tem nos dado em abundância. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos nesta manhã. E abençoe essa família, esta casa, essa empresa, essa pessoa. Eu os coloco sob o seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Como é bom servir esse Deus. Ele é maravilhoso. Deus te abençoe. Até amanhã.